O senhor pregou lá pela manhã e hoje à noite aqui. Coisas que eu gosto de falar dali. Por isso fizemos um esforço, conservamos. Esse púlpito é conservado desde 1935. Ali servos valorosos falaram da grandeza do Senhor e fizemos questão de conservar esse púlpito para que quem ali chega para falar não nos traga assuntos vegetarianos, abobrinhas. Os irmãos sabem que eu gosto muito de ler biografia, ou biografias. É interessante que às vezes uma biografia, para ser legítima, autêntica, séria, honesta, passa 100 anos para alguém escrever. Porque dependendo da vida que aquela pessoa teve, da influência dela na sociedade, às vezes a resistência em termos de publicar, para que as pessoas saibam autenticamente quem é quem. Eu gosto, particularmente quando tenho tempo, é a minha leitura de lazer. Às vezes quando viajo, ele sabe que eu não consigo, eu levo 3, 4 livros. Um deles tem a ver com a área, seja uma área de lazer, fora da área teológica, para que a gente possa ir juntando as letrinhas, formando as frases e dando sentido. Uma das biografias que eu já tenho partilhado com os irmãos, agora recentemente foi lançada a biografia da sua filha, Princesa Isabel, é a biografia do imperador Pedro II, que por mais de 50 ou 100 anos se tentou mostrar como sendo um velho bobão, que não tem nada a ver. Lógico que tem falhas, toda vida tem falha, exceção da vida de Jesus. Mas este homem, ele era tratado com muito respeito nos Estados Unidos, porque quando ele chegava na América, nos Estados Unidos, ele preferia a simplicidade, ele já vivia em certa simplicidade, mas ele abria mão dos direitos, do tratamento que o chefe de Estado precisava ter, para assumir uma vida mais simples. E isso fez do imperador, se não o mais um dos convidados mais populares por ocasião do bicentenário da independência dos Estados Unidos. Presidiu a Câmara, não sei se é bem esse o nome, a Câmara de Ciências da Filadélfia, Câmara que possuía o mais alto conceito de inteligência nos Estados Unidos. E a sua vida, ali naquele ambiente, foi marcada pela simplicidade. Às vezes, quando já mudamos um pouco o status da vida, já mudamos o jeito de tratar as pessoas, já não falamos com todo mundo, já não nos reportamos a todo mundo, ou criamos uma série de dificuldades para que as pessoas possam ter acesso a gente. Não precisa ser muito. Às vezes a impressão que eu tenho é
que alguns de nós podemos morrer afogados simplesmente com uma garoa. Porque o nariz é tão para cima que até a garoa mata afogado. Esquecemos do estilo simples de Jesus. Não estou falando de simplicidade, do jeito de vestir, porque eu reconheço que alguns dos irmãos, até pela função que exercem, têm mais despesa com guarda-roupa do que outros. Estou falando disso. Porque às vezes ser relaxado na forma de vestir não significa humildade. E ser estiloso não significa arrogância. Que é a questão que está dentro. Eu fico pensando, o que será que as pessoas pensam de nós? Pensam de mim? Uma das dinâmicas que a gente tinha na classe aqui na Faculdade Teológica de São Paulo, tive o privilégio de ter uma classe pequena, com 10 alunos, é uma classe que a gente pode caminhar junto, conhecer melhor. E tinha uma dinâmica em que você era motivado a escrever suas virtudes e defeitos, e um ou mais colegas iam escrever na percepção daquele colega suas virtudes e defeitos. E aquilo era comunicado em público, porque era uma classe pequena, e através disso podíamos perceber ou não se havia coerência naquilo que somos, no trato com as pessoas, e naquilo que as pessoas percebem de nós. Nós precisamos. Tenho pensado nisso porque se eu fico escandalizado, não a ponto de perder a fé, não é isso. Se eu fico escandalizado com a forma como alguns cristãos, uma liderança cristã, vive, imagina os que não conhecem Jesus. Onde o patrimônio pessoal é confundido com o patrimônio da instituição. Aliás, nem sabemos se é patrimônio da instituição. Onde, graças a Deus, nós cremos que somos sacerdotes, é uma bênção da reforma, e não precisamos de homens que sejam sacerdotes para falar com Deus, mas nós podemos, é o sacerdócio que nós temos, o sacerdócio universal dos crentes. Mas às vezes eu fico impressionado e chocado e escandalizado com a forma de ser de muitos de nós que professamos Jesus como Senhor das nossas vidas. E eu não digo isso para, aliás, essa percepção que eu tenho me serve de alerta para que eu fique atento também. Hoje eu dizia ao irmão Arnaldo que eu fico triste, eu sofro quando fico sabendo que algum colega caiu. E a sensação que eu tenho é como se a fila fosse andando e Satanás fosse dizendo quem vai ser o próximo que eu vou tragar. Porque todos nós somos vulneráveis e é a graça que nos sustenta. E a única forma de estarmos em pé é estarmos de joelhos. Não há outra forma, irmão. Para feio, para bonito, para magro, para gordo, para pobre, para rico. Porque pecado não é privilégio de uma classe social. Pecado não acontece numa única classe social. Pecado acontece em todas as classes.
na medida em que passamos a confiar mais em nós mesmos do que na graça do Senhor Jesus. Eu sei que não podemos viver só a partir do que os outros pensam de nós, que sofreríamos muito, e seria a história daquela fábula de Esopo, do velho menino e o burro. Nunca agradaríamos ninguém. É a história do velho. Esse foi o primeiro compacto que meu pai comprou quando comprou a radiola, né? O disco do Feliciano Amaral, Mar, um disco de Natal do pastor Aparecido Souza, aqui em São Paulo, e um compacto de história do velho menino e o burro. Creio que ele resolveu a fábula, que conta a história de um senhor de idade que passa por uma vila, uma estrada, que eu sei que é uma história que os irmãos também conhecem, e as pessoas começam a reclamar: velho, como é que você deixa esse menino andar a pé? Põe esse menino no burro. E o velho coloca. E lá na frente: menino, você não tem vergonha? Você vai montado no burro e o velho vai a pé? Já desce o menino e vai pro burro. Lá na frente: vocês são tolos, montem os dois no burro. O velho e o menino montam. E lá na frente: vocês não têm pena do burro? Então termina o velho levando nas costas o menino e o burro. Se a gente for viver e dar ouvido sempre ao que as pessoas pensam, a gente termina assim. Mas nós que exercemos liderança, nós pais, filhos, não tem a ver ainda com o Espírito Santo, nós pais, filhos, nós que somos líderes, nós que exercemos influência, o que as pessoas pensam da gente? Muitos vizinhos aqui na região procuram saber como é que tivemos dinheiro para fazer isso. De onde veio o dinheiro? Ou se temos documentação, ou se invadimos o terreno de alguém. Eu conheço como correio, então eu já chamo logo e mostro a documentação. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 16, Jesus faz uma pergunta interessante. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele não falou: que dizem os homens ser o Filho de Deus? Quem dizem os homens ser o filho de Davi? Ele perguntou: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eu tenho dito aos irmãos que esse é o título mais simplório de Jesus, o título mais humilde de Jesus, né? Vocês devem ter visto isso em Cristologia, alguma coisa deve ter sido abordada, se não porque não deu tempo, é muita matéria para pouco tempo. Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizem que eu sou? É vocês que andam comigo,
Vocês estão no dia a dia comigo. O que vocês pensam de mim? É uma pergunta difícil, viu, gente? Porque você pode ouvir massagem para o ego ou chute na canela. Mas vós, quem dizes que eu sou? E Pedro responde então: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tenho trazido esse tema porque eu tenho me preocupado com alguns rumos da sociedade. Não porque eu me espante com a sociedade, mas eu tenho me preocupado com o que, como se comporta, como nós nos comportamos. Nós que temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Como temos nos comportado? E a impressão que eu tenho é que nós temos nos distanciado do estilo de vida de Jesus, que é condição básica para que tenhamos a certeza que Deus faz com que todas as coisas possam cooperar para o nosso bem. Lá em Romanos capítulo 8, versículos 28, o 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Eu creio que todos nós fomos predestinados em Cristo à salvação. Isso não quer dizer que seremos todos salvos, ou que todos serão salvos, porque é uma questão de escolha. Eu particularmente rejeito a doutrina de que Deus elegeu uns para a vida e outros para a morte. Não pactuo dessa linha do calvinismo. Não exerço no ministério dessa forma. A visão que eu tenho é que quando Jesus morreu na cruz, Ele o fez para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Eu creio que é a vontade de Deus que nenhum se perca. Por isso eu não concedo uma graça que separa uns para a morte, outros para a vida. Eu não concebo isso. Tenho muita dificuldade. E a palavra de Deus diz que somos predestinados em Cristo, que somos separados em Cristo, eleitos em Cristo, eleitos em Cristo, para que possamos ter o estilo de vida de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos, para que seja para serem conformes à imagem do Deus vivo. Todo homem, a partir de Cristo, potencialmente está habilitado a ter a imagem de Cristo. Todo. Todos nós estamos potencialmente capacitados para andarmos em novidade de vida. Isso nos é dado em Cristo. Agora, a palavra do Senhor diz
que nós somos chamados a isso. E observe, porque e para sermos chamados, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, que é vivermos conforme a imagem de seu Filho. Mas o problema é que buscamos viver um estilo de vida. Nós somos hoje convergidos, especialmente pela mídia. Nós somos convergidos a vivermos um estilo de vida que não tem a ver com o estilo do Senhor Jesus. Isto é como Jesus perguntasse: quem é esse homem que mudou Pedro, que mudou Paulo, que mudou a mulher adúltera, que mudou Tiago? O que esse homem confere em nós? O que esse homem pode produzir em nossas vidas, a ponto de passarmos a ter uma vida em semelhança ao estilo de vida de Jesus? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Alguém fica em pé e leia, por favor, esse texto em voz audível. Filipenses 2, 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse, irmãos? Você pode falar um sentimento que houve em Cristo? Misericórdia, compaixão, que mais? Amor, que mais? Humildade, bondade, mansidão. Alguns dos tendo em vós o mesmo sentimento. Pode ter. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Deus. Isso vocês viram na palestra sobre Cristologia. Jesus é Deus. A minha tradução traz uma expressão que eu gosto muito, que diz: coisa que se devia aferrar. Coisa que ele podia se pegar com unhas e dentes. Mas ele abriu mão disso. Ele abriu mão desse poder soberano, ou dessa condição de Deus, para fazer-se semelhante aos homens. Semelhante em quê? Já pararam para pensar nisso? Não tenham medo de pensar. Não tenham medo de pensar na semelhança de Jesus como homem. Não tenham medo. Quanto mais você pensar em Jesus quanto homem, mais você perceberá o poder de Deus na sua vida para ajudá-lo a vencer o pecado. Jesus era um homem que, como todo homem, precisava das necessidades básicas. Ele disse isso: olha, eu não tenho nem onde descansar a cabeça, mas preciso descansar. Jesus comia. O pastor dizia que uma vez ele fez uma conferência sobre a humanidade de Cristo, e
quase foi pendurado numa das árvores do seminário. Hoje no Paraná já tem vaca na árvore, né? Vocês viram foto? Tem uma vaca na árvore lá no Paraná. Porque as pessoas têm medo. Quando a palavra de Deus diz, olha, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Jesus sofreu humilhação porque ele era Deus. Ele era Deus, e é Deus. Mas a Bíblia dizia, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Dirá no versículo 6, no qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Mas assumiu forma humana, forma de simplicidade. Às vezes dizemos com certa arrogância, não sou rei, mas sou filho do rei. Somos. Mas o rei era simples. Às vezes brinco, irmãos. Mas eu às vezes digo algumas verdades brincando. Para nós pastores devia fazer parte da nossa tarefa de seminário a experiência de limpar a igreja, lavar banheiro, cuidar de necessitados, antes de pensarmos que alguma coisa está ali em cima. Devíamos experimentar o cheiro do povo. Andar de trem às 6 horas, 5 horas da tarde, no trem voltando para aqui. Sofrendo as dores, enfrentando uma UTI. Não um hospital padrão 5 estrelas. Quando as coisas se refletem sobre a saúde no Brasil, o custo dessa hotelaria às vezes muito caro. Mas é saber o que é estar no corredor do hospital, acompanhar quem está no corredor do hospital, estar presente. Eu entendo a privacidade que todos nós precisamos, mas às vezes nós não entendemos a missão que recebemos do Senhor. Quando da gravidez da Fátima, o parto de João Nelson, eu disse, doutor, não lembro o nome dele, onde eu posso encontrar o dia de domingo? Ele disse, olha, eu estou em tal cadeira, no campo de futebol do Esporte Clube, você me anuncia pela Rádio Clube e diga tarará, 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 tarará. Ele não disse, procura que dá de plantão. Esse é o estilo de Jesus. Quer privacidade? Não vá para o ministério, não vá para a área da saúde, não vá para algumas atividades da vida. Mas o que eu quero pensar com isso é que realmente este mundo que nós vivemos, eu penso que sente falta desse cristianismo de estilo de vida, não de palavras. Temos falhas? Temos. Talvez eu já esteja aí pensando nas minhas falhas. Prego a Deus. Que o Espírito Santo me oriente também. Mas o que eu quero pensar com os irmãos, eu gosto muito do pastor David Hansen, quando ele fala que nós somos parábola de Cristo. Sabe, quando você chega, como você como crente chega, eu admiro alguns irmãos que são ocupados, chegam às vezes cansados, mas estão sempre prontos para atender alguém, para visitar alguém, para socorrer alguém, e ele percebe, ele sabe disso, que quando ele chega ali, é como se Jesus chegasse. É como se o Senhor abraçasse. Como se o Senhor perguntasse, tudo bem, meu filho? Estilo de vida em Cristo, irmãos. O mundo sente falta disso. O mundo está cheio de pompa e circunstância. E nós colaboramos para isso. Porque de certa forma, nós projetamos a nossa vaidade
na vaidade dos outros. E de certa forma, me lembro de uma comunidade que eu fui, e quando o pastor entra, todo mundo aplaude, então ele pega o aplauso e dirige para o Senhor. Abre mão do aplauso. Tem isso. É lógico que não podemos todas as coisas, não podemos atender tudo, mas eu posso, dentro daquilo que a minha própria limitação permite, eu posso buscar ter o estilo de vida de Jesus. Eu preciso entender isso. É como se você perguntasse: como é que você me vê? Como é que seus pais, que não são crentes, veem você como crente? Como é que seus pais, que são crentes, veem você como crente? Como é que os filhos te veem? Qual o estilo? Qual o estilo de Jesus é presente na sua vida? Às vezes eu converso com pessoas. Essa semana eu disse para minha cunhada: você falou com a mesma entonação da sua mãe. Às vezes nós repetimos a jeito de falar dos pais, a mesma entonação das pessoas, porque convivemos. Ora, eu convivo com Jesus? Convivo. Se eu sou de Jesus, eu convivo com Jesus. Eu aprendo com Jesus. E Jesus tem um jeito próprio de ser. E o mundo está violento. Hoje, depois do almoço, eu vi que um carro deu passagem para vocês, Arnaldo, que vocês iam atravessando, ali da esquina ali da desembargador do Vale. O carro priorizou o pedestre, fez um gesto de gentileza. Já tinha um nervoso atrás, buzinando. Eu não vi se tinha Deus é fiel. Essa questão. Está faltando bondade no mundo. Está faltando mansidão. Está faltando serviço. Nós queremos ser servidos. Está faltando misericórdia. Está faltando instrumento de salvação. Quando eu digo: olha, Jesus pode te salvar e pode mudar a tua vida, se Ele me conhece, Ele vai olhar para ver se Jesus realmente mudou a minha vida. Você é só o diabo. Quem dizem ser os homens que eu sou? Né? Não é que Jesus estivesse, eu creio, preocupado com isso. Ele estava querendo trazer reflexão aos seus discípulos. E vocês pensam o que de mim? Vocês pensam o que de mim? Quem é Jesus para você? E aquilo que Ele é para você é o que você é para os outros. Não será diferente. Aquilo que Jesus é para você, você vai ser para os outros como Jesus. Hoje eu brincava com uma irmãzinha que estava se embelezando antes do culto. E eu brinquei até com a ele, se alguém visse isso no passado ia achar um escândalo, né? Aí ela disse: eu estou na casa do meu pai. Quem tem pai amoroso sabe que é muito bom estar na casa do pai. Nós somos reflexos, irmãos, de Cristo. Está muito difícil aí fora. Eu digo aos irmãos, eu tenho me espantado.
Até brincava em casa, dizia: pai, você tirou a bandeira no carro, com medo que alguém jogue pedra, porque nós temos uma bandeira no carro. Tão violento como o mundo anda. Agora tem alguma coisa errada, irmãos. Só para pensar. Porque os dados do IBGE mostram que houve um crescimento da nossa parte. Alguns dizem: porque é a volta de Cristo. Tudo bem. Jesus está voltando desde o dia que ele subiu. E às vezes nós espiritualizamos as coisas para não enfrentarmos a realidade das coisas. Mas aí quem somos? Quem somos? Quem somos? O que Jesus é para a gente? Não estou falando daquela: Jesus é paz, é bondade, é amor. Né? O pastor falou sobre o quê? Sobre Deus, sobre Jesus. Não estou falando dessas perguntas que as crianças mais velhas respondem. Não é? Estou falando de que realmente possamos passar por uma reflexão e pensar: quem é Jesus para mim? E aquilo que Jesus é para mim, certamente eu vou ser para os outros. Que o Senhor nos ajude nisso. Isso significa vida no Espírito. Significa renúncia. Renúncia do eu. Renúncia daquele desejo, como diz Sartre, o desejo do homem de ser Deus. É a convicção de que somos servos. E na condição de servos, estamos neste mundo para demonstrar o amor de Cristo a quem não tem e a quem já conhece. Que o Senhor nos ajude. Cantemos o hino de canto.